Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vozes com Engenho, um espaço que dá a conhecer o outro lado, o lado menos visível de figuras de relevo na engenharia nacional e, em particular, na Ordem dos Engenheiros. Eu sou a Rita Neves, estou de volta com mais uma personalidade marcante na história da engenharia e da Ordem. Falo de Francisco Sousa Soares, atual presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Mutualista dos Engenheiros, antigo vogal da Comissão Diretiva do Compete 2020, bastonário da Ordem entre 1998 e 2004, engenheiro civil, conhece como poucos a ligação entre engenharia, inovação, políticas públicas e investigação académica. Vamos conhecer um pouco do seu percurso. Engenheiro Sousa Soares, obrigada por estar Boa connosco. tarde, o gosto é meu. E na pesquisa que fiz sobre si, parece sempre descrito como uma pessoa altamente transformadora, uma personalidade transformadora que mete as mãos na massa, que gosta de trabalhar. Porquê é que acha que esta palavra e esta característica é-lhe tão salientada? Se calhar nas várias missões que fui tendo, foi necessário fazer essa transformação. E pronto, com muito empenho e com equipas de grande qualidade, consegue-se fazer essa transformação. Quando aqui na Ordem dos Engenheiros foi uma das primeiras, ou enfim, dessas transformações que já podemos falar depois, mas também nos fundos comunitários. Fundos comunitários, A sim. seguir a ser bastonário, sou convidado, eu não sabia nada de fundos comunitários, tive que aprender, tive que estudar, e ainda por cima era preciso dar a volta a um problema complicado dos fundos da ciência que estavam paralisados na área do FEDER, e lembro-me bem de ir a Bruxelas defender perante a Comissão, foi muito engraçado, e defender essa transformação. O que é que ia fazer, o que é que não ia fazer para ter credibilidade junto da Comissão Europeia. Por isso, se calhar, isto é um exemplo. Um exemplo, e já vamos aprofundar também melhor a questão da gestão dos fundos comunitários, mas vamos ainda um bocadinho mais atrás. Sei que nasceu em Lisboa, mas foi na Bélgica que tirou o curso de engenharia. Conta-nos logo como é que foi lá parar. Nasci em Lisboa, num dia especial, 29 de fevereiro. Portanto, faz anos um ano sim. 4 em 4 anos. Os meus pais tinham casado em Goa, por isso, ainda estou a ir um bocadinho mais atrás. E eu vivi 7 meses na barriga da minha mãe em Goa. Uhum. Pronto. Depois nasci cá em Lisboa, onde estive 2 anos, e os meus pais foram para o Porto. E então vivi no Porto, por isso é que eu faço até ao antigo 5º ano, até no Liceu Dom Manuel II, e antes num colégio particular que já não existe, que era dos Maristas no Porto. Por isso sou um bocadinho nortenho nessa matéria, com muito gosto, não é? E depois, Uma costela do Porto. uma costela. Voltámos para Lisboa e passado 4 anos, então, vou para a Bélgica, apesar de, portanto, acabo o liceu no Liceu Pedro Nunes, um liceu espetacular, não tenho dúvida nenhuma, aprendi imenso com o Rómulo de Carvalho, tive a sorte de ter o Rómulo de Carvalho, meu professor. Incrível. É uma coisa, a importância para os jovens engenheiros da experiência foi-me muito transmitida pelo Rómulo de Carvalho. Foi uma pessoa e pronto, naquela altura ainda cheguei a entrar na Faculdade de Ciências e Engenharia, mas a situação estava difícil, estava complicada, e eu tive a sorte de ter um amigo que era cônsul da Bélgica em Coimbra, que mostrou-me as universidades na Bélgica. Eu ainda estive inscrito em Birmingham, em Inglaterra, mas não foi possível porque era preciso um certificado de transferências de dinheiro para poder ir para lá. Não foi possível, aqui no Banco de Portugal não foi possível. Então, com a ajuda desse professor, que era cônsul da Bélgica em Coimbra, consegui abrir as portas para a Bélgica, e assim vou no verão quente para
para Lovaina. E teve logo um papel importante, também de um projeto importante também na universidade, e eu ouvi dizer que trabalhava e estudava ao mesmo tempo, Verdade. não é? E que trabalhou inclusive em discotecas. É verdade. O primeiro trabalho foi na universidade, a fazer trabalhos de encadernação, e depois era muito engraçado, porque a Bélgica na altura tinha realmente uma postura e podia fazer isso, de apoio mesmo aos estrangeiros, por isso tinha... a partir do segundo ano que tive, como ia tendo bons resultados, fui tendo sempre bolsa de estudo. Pronto. E depois a seguir a universidade deixou de poder ter esses financiamentos para poder financiar diretamente, então tive que trabalhar como porteiro de boate. E conseguiu conjugar. Conseguia conjugar. Trabalhava de noite e estudava de dia. Exatamente. Deve ter sido exigente. Foi... Mas não tirou o foco. Não tirei o foco. Tinha que se... Não, é claro que esse trabalho era claramente para poder estar lá, poder ter... Porque a situação dos meus pais na altura também não era fácil e, portanto, eu tive que ir à luta, como se costuma dizer, e pronto. E assim, depois salvo no último ano. No último ano era preciso fazer a tese, e aí teve a sorte da minha mulher, já tínhamos casado, e ela é que trabalhava e eu estudava. Foi assim uma... E depois ficou lá, veio logo de seguida para Portugal? E depois inscrevi-me na Comissão Europeia para fazer um estágio. E fui selecionado para fazer esse estágio, já não me lembro em que direção-geral, da concorrência, já não me lembro bem. Resolvi falar com o Dr. Anani Lopes, que era o nosso embaixador na União Europeia. Pedir-lhe a opinião, o que é que acha de voltar para Portugal. Eu guardo as suas palavras. Francisco, Portugal está a melhorar. Precisa de pessoas com a sua... com genica. Então, faça favor de ir para Portugal. Vim e como é que começou a sua Comecei carreira? Comecei num gabinete de projetos ligado ao grupo Lisnave, por isso ao grupo Melo, que guardo com uma grande... foi um local de aprendizagem muito, muito engraçado, onde estive 6 anos. Era em Almada, ao pé da Lisnave. Aprendi muito. Na área de engenharia, aprendi muito. Foram 6 anos de intensa dedicação à área dos projetos de engenharia. E teve, de facto, um percurso marcado por vários projetos interessantes e variados, não é? Nas várias... Um dos grandes projetos ligados à Expo 98 acaba por ficar primeiro com o Oceanário, depois com o que nós conhecemos hoje como, que já não é o mesmo, já não tem o mesmo nome, o Pavilhão Atlântico, mas que ficou um monumento icónico também da cidade de Lisboa. Foi como engraçado, é que isso foi? Foi o engenheiro com quem eu trabalhava nessa empresa do Grupo Lisnave, Cabral Menezes, saudoso, que já não está entre nós, que me convidou para ir para a Expo. E que na altura foi um enorme desafio. Foi um desafio enorme. Foi uma coisa... Quem se lembra do que era aquela zona de Lisboa, transformar aquilo na Expo 98? Sabe, Rita, eu todos os fins de semana ia mostrar à família e aos amigos como é que aquilo estava. E toda a gente dizia, os mais entendidos diziam, não, isso não vai nada ficar, isso não vai ver que vai ficar, vai ver que vai ficar. E eu lembro-me que, na altura, a primeira obra, uma das primeiras obras foi as fundações do Pavilhão Atlântico. E pronto, e depois a partir daí conseguimos, a coisa correu muito bem. E depois... Quais é que foram os maiores desafios dessa obra? Não, que era desafios, inovadora, não é? Era preciso criar uma equipa. Às vezes as pessoas não têm noção, mas o Dr. Mega Ferreira e o engenheiro Cardoso e Cunha, eu acho que com mais um conjunto de pessoas, foram visionários. Mas é importante, é engraçado, quando o engenheiro Cardoso e Cunha e o Dr. Mega Ferreira são convidados para liderar a exposição, a pergunta, aceitam. Era uma coisa de 70 hectares, à volta da Doca dos Olivais. E
E a resposta tem que me responder já no dia a seguir. E a resposta dele foi, não, eu só aceito, isto é a ver a grandeza, se for 350, não é 70, mas 350. Então, e o primeiro-ministro da altura, Aníbal Cavaco Silva, respondeu, agora sou eu que tenho que ir perguntar à minha gente se é possível. E respondeu que sim, e portanto a exposição teve a área dos 350, desde o Rio Trancão até... Portanto, esse foi um grande desafio. Depois foi o desafio de montar toda a equipa. Acho que a equipa, primeiro de urbanização, com pessoas de grande qualidade, lembro perfeitamente do arquiteto Vassal Rosa, do arquiteto Nuno Portas, enfim, o arquiteto Luís Viana Batista, um conjunto de pessoas de muitas áreas. E depois, a seguir, foi preciso criar toda a equipa da construção que iria acompanhar, ia ser o fio condutor da obra até porque estamos a falar de um edifício icónico, não é propriamente comum, ou seja, tem as suas especificidades. Exatamente. Foi muito difícil, desafiante Foi difícil em relação ao pavilhão, foi porque foi preciso, às vezes, agora é engraçado, cada vez que lá vou, foi necessário definir o nível da plataforma interior. Nem muito baixo, nem muito alto. De modo a que pudéssemos, sim senhor, subir um bocadinho o público, mas também não podia ser muito, porque senão todos os atores, todas as personalidades que atuam lá tinham que também, portanto, essa definição também foi muito engraçado. Eu acho que correu muito bem a Expo. E sobretudo aquilo que eu acho mais relevante é que houve da administração a indicação de que aquilo era para fazer sempre pelo melhor, pelas melhores técnicas de construção na altura, de modo a que todos pudessem para que perdurasse, não ficasse ali, né? Para o resto do país, para o resto e eu acho que... E a verdade é que é isso que acontece, pelo menos nos dias de hoje, não é? O pavilhão Atlântico, hoje conhecido como Mel Arena, é utilizado para os mais variados eventos e é hoje sem dúvida um marco e um edifício que nós olhamos e é característico da cidade de Lisboa, bastante interessante. E curiosamente foi em 1998 que chega a bastonária da Ordem dos Engenheiros. Como é que chega aqui? Esse também é outro desafio transformador. Eu já tinha, desde os 28 anos, que fui entrando aqui na Ordem como dirigente, primeiro como na região Sul, depois como presidente da região Sul e mais ou menos à volta de 97, eu era presidente da região Sul, já tinha sido convidado e era presidente da região Sul. Há duas personalidades que têm muito, ou melhor, três que têm aqui uma grande importância. Primeiro, ao entrar na Ordem, o Rodrigo Santos Lemos, que me incentivou para o associativismo e que me fez a ligação do associativismo. Tinha eu 28 anos, está a ver, era muito novo. E depois, quando foi para a candidatura a bastonário, eu diria que foi o João Vaz Guedes, que tinha sido bastonário, e que confiou logo em mim e disse, aqui na área dos seguros tem que ser aqui o Francisco Sousa Soares, e depois a seguir o Maranhão das Neves, que era na altura o bastonário, que me incentivou a me candidatar. E assim surjo com uma equipa de grande qualidade, que eu permito-me salientar a Graça Carvalho, porque uma pessoa de uma qualidade... Hoje nossa Ministra do Ambiente. Nossa Ministra do Ambiente e Energia, mas uma pessoa de enorme qualidade e que deu uma ajuda, que desenvolveu todo um conjunto de atividades. E por isso... E foram muitas, ou seja, teve um mandato bastante rico em termos de atividade enquanto bastonário, desde logo pelo edifício onde nós nos encontramos e por toda esta obra de modernização da Ordem dos Engenheiros. Fale-nos também
deste projeto da criação da nova sede da Ordem dos Engenheiros, que também é um marco na história da Ordem. Sim, é verdade. Eu acho que o que é engraçado é que temos que ter sempre presente o que é a nossa função. A nossa função de bastonário é valorizar a engenharia e valorizar os engenheiros. E por isso, aí pensámos logo o que é preciso. São precisas é preciso novas instalações, e foi por isso que surgiu a ideia. Já vinha de trás, mas várias vezes tinha sido tentado, depois não se conseguiu. E pronto, depois em 95 lança-se a empreitada, e depois do projeto muito bem amadurecido, que é sempre uma coisa muito importante, e então a obra é inaugurada pelo primeiro-ministro António Guterres, e penso que em boa hora. E acha que abriu o caminho para a modernização da profissão e da classe da Ordem dos Engenheiros? Foi muito importante, porque a Ordem precisava de dar uma volta, de ser mais intervir mais na sociedade, ser mais reconhecida, e isso só com boas instalações na sede, e depois também nas regiões e nas delegações distritais. Foi esse caminho, isso em simultâneo com, eu chamei-lhe travejamento jurídico. Precisámos de fazer aqui um conjunto se quiser, de regulamentos. Depois os estatutos já tinham sido revistos anteriormente, em 1992. Depois disso, precisávamos ter aqui um conjunto de regulamentos em que todos pudessem participar e que não houvesse entropias, e foi isso que fizemos. Por isso, instalações de um lado e também regulamentação que permitisse as várias áreas poderem intervir. E foi também no seu mandato que surgiram várias especialidades da engenharia, que também é muito importante para os jovens engenheiros e para a dinamização da profissão de engenheiro. Eu acho que foi muito importante, na altura, criar o Colégio de Engenharia do Ambiente. Já tinha havido uma primeira tentativa que tinha sido chumbada, e por isso tinha que ser com muita delicadeza. Eu lembro-me que esse processo que eu solicitei a um engenheiro, porque esta é a equipa Jaime Melo Batista, que eu não posso esquecer, que até deu origem a um livro, como é que foi criado o Colégio de Engenharia do Ambiente. Eu acho que tem feito um caminho excepcional. Por isso a Ordem não seria a mesma se não tivesse um Colégio de Engenharia do Ambiente. Entretanto, também foi posto a funcionar um Colégio de Engenharia Informática, que já vinha de trás a decisão. Por isso são duas áreas muito relevantes que no início do nosso mandato avançaram com muita Ou seja, velocidade. Faz um balanço positivo do seu mandato como bastonário. Aquilo que dizem de si é que foi de facto um bastonário que melhorou e que se dedicou a melhorar a vida dos engenheiros. Considera isso mesmo? Acho que me impus a mim mesmo que tinha que ser com grande dedicação. Isso mesmo, tinha que ser, e o que interessava é que a Ordem fosse mais relevante e que fosse mais úteis aos engenheiros, e que a sociedade respeitasse mais a Ordem. Eu acho que a seguir os bastonários vieram, cada um à sua maneira, foram subiu a Ordem, foram dando mais espaço. É uma coisa muito interessante, muito engraçada. É um case study. A nossa Ordem é um case study, porque cada um dos bastonários fez, até hoje, o Fernando Almeida Santos, eu acho que cada um desenvolveu a Ordem numa determinada área, e permitindo essas duas, valorizar a engenharia e valorizando os engenheiros, e isso automaticamente o público em geral reconhece. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Quando nós fizemos no segundo mandato, fizemos uma atribuição das placas de notabilidade às obras em Portugal que tinham sido escolhidas para ser as 100 obras mais notáveis do século XX, e fomos colocar essas placas. O significado que isso tinha era uma coisa notável. Recordo ainda o presidente dos hospitais de Coimbra, porque o Hospital de Coimbra foi um dos escolhidos,
ficou tão sensibilizado, o Dr. Nascimento Costa, por nós termos feito lá essa, mas também a mesma coisa em relação à Ponte Vasco da Gama. Era o reconhecimento também, que era necessário. Exatamente. Fazer. Nas várias áreas, nas várias áreas de engenharia. Isso eu acho que foi. E considera que a engenharia hoje em dia tem o prestígio e o reconhecimento que lhe é devido? Eu acho que tem sido gradualmente em crescendo, tem sido reconhecido. Acho que também tem sido importante, foi importante ter-se dado em passos, por isso eu também considero um bocadinho com a criação de reforçar a ética e a deontologia. A ética e a deontologia já estava dentro do Estatuto, mas era preciso reforçar. Então foram criados os cursos de ética e deontologia em 2000, durante o mandato. E esses cursos permitiram às pessoas conhecer o nosso código de ética e saber que os nossos conselhos disciplinares também atuam quando as coisas não correm bem. Por isso, foi por um lado não é? Maior responsabilização e foi por um lado valorização da profissão, mas por outro lado também saber que nós somos muito exigentes e que pode acontecer que, portanto, incentivar ao desempenho com grande qualidade e eu penso que a engenharia portuguesa é isso mesmo. A engenharia portuguesa... E estamos numa altura de grandes desafios, com grandes obras e grandes projetos na calha, não é? Portanto, estamos na altura dos fundos europeus, do famoso PRR, dos fundos do PRR. Ora, precisamente como fez parte da Compete 2020 da distribuição de fundos comunitários, é uma oportunidade para os engenheiros e para a engenharia nacional a que estamos a viver hoje? Não tenho a dúvida. É uma oportunidade... Qual é que pode ser o impacto, pela experiência que teve com o Compete 2020, o impacto que estes fundos podem ter ao dinamizar Portugal em termos das nossas infraestruturas também? Eu costumo dizer que a força da nossa economia é a força das empresas. E a força das empresas é dada pela qualidade da engenharia, dos engenheiros, que permitem que as empresas se fortaleçam e que fazendo a ligação com as universidades e com os centros de ID, permitam, através da inovação, da investigação e da inovação, permitam criar novas oportunidades para Portugal dar passos. Isto não é só construir, não é só o botão, há muitas as outras áreas que são muito relevantes. Já pensou, Rita, que outro dia alguém me dizia que no digital Portugal está mais avançado que a Alemanha. Curioso. E eu fui verificar e parece que é mesmo assim. Portugal está mais avançado que a Alemanha no digital. Ou seja, a inovação é inquestionável, incontornável nesta fase, sobretudo na engenharia também, em que se pensam novas formas de construção, novas formas de edificação. As nossas universidades estão preparadas, estão a fazer um esforço. Estão a apanhar o comboio? Estão a participar. A universidade tem feito um trabalho notável, desde logo o técnico e a Faculdade de Engenharia do Porto, mas também o Minho, a Universidade de Aveiro e as outras mais... Não posso deixar de recordar que também fiz parte do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior, porque tenho uma ligação ainda à Covilhã, e por isso também acompanhei um bocadinho de perto essa evolução. Penso que as universidades neste momento estamos numa fase difícil, porque o número de estudantes do ensino superior pela primeira vez decresceu bastante, não é? Decresceu quase... E ao longo dos anos a engenharia foi deixando de ser tão atrativa para os jovens. É isso que temos de ser sempre. Eu dizia sempre, temos que e fico regozijo-me que o atual bastonário, Fernando Aleixandre, fala disso a miúdo, que é, temos que atrair os jovens do secundário. Temos que ir às escolas, várias vezes fui às escolas. Temos que atrair, temos que chamar a atenção do que é a engenharia das pessoas poderem ter capacidade para poderem apresentar projetos, defender projetos, olhar para o futuro, sempre olhar para o futuro. Isso eu acho que isso
é muito importante. Acho que nós temos excelente investigação em Portugal. Tem que se cativar os jovens. Tem que se cativar os jovens para as áreas da engenharia. Daí também, aqui na Ordem, a importância da criação das especializações. Porque foi assim que se permitiu que não só os colégios, mas também as especializações nas várias áreas. Eu lembro-me que foi muito importante, por exemplo, a direção e gestão da construção, a climatização. Se nós não tivéssemos estas duas especializações, o que é que seria? Não podia. Acho que foi um passo importantíssimo. E depois, a seguir, foram reforçadas. Agora foram criados mais 5 colégios. É uma grande responsabilidade. E outras especializações que foram nascendo, não é? Desde que... é um reconhecimento para a sociedade. A sociedade sabe, tem a garantia de que, se tiver estes especialistas em cada uma das áreas, pode utilizá-los, e que são a garantia de que... E temos visto isso mesmo ultimamente em vários acontecimentos no nosso país. Já estamos quase a terminar, mas não poderia deixar também de abordar aquele que é o papel da Associação Mutualista para os Engenheiros, que é hoje a sua função. Qual é que considera ser o papel mais relevante? E agora estou-me a recandidatar a presidente do Conselho de Administração outra vez. Agora bem, acho que desde 2004, desde que deixei as funções de bastonário, tenho estado um bocadinho ligado. Acho que é importante nós termos a nossa preocupação da solidariedade entre os engenheiros. E foi por isso que criámos a Associação Mutualista dos Engenheiros. Com vários temas muito abrangentes, desde a habitação, das questões sociais, tudo mais. Não é? Na área da solidariedade, há pessoas que passam mal e é preciso estarmos atentos, é preciso apoiarmos esses engenheiros. Eu lembro-me bem de um engenheiro que veio da Venezuela. Da Venezuela, nós estamos agora a ver a Venezuela, com uma mão atrás e nem sabia, e que não tinha hipótese de ter segurança social. E foi a Associação AME, a Associação Mutualista dos Engenheiros, que o apoiou na sua reintegração com as possibilidades que nós temos, porque nós dependemos das cotas dos associados e de uma consignação que os engenheiros fazem. Agora que este governo permitiu que passasse para 1%, essa consignação é decisiva para nós podermos atuar. E tem corrido muito bem. É uma associação que tem um ativo muito bom, não tem passivo, por isso, do ponto de vista da gestão, também tem corrido muito bem. Lá também temos um serviço médico, por isso nós também temos 16 especialidades médicas, por isso temos um corpo médico que presta apoio aos engenheiros por preços mais módicos, de modo a podermos ajudar. E depois também temos tido aqui uma intervenção muito forte na área dos seguros, que é outra área que também permite complementar a solidariedade, e a saúde entre os profissionais. Mas, e nos últimos segundos, qual é o maior desafio da engenharia hoje? Qual é o maior desafio? Eu penso que é estar sempre atento, como vimos em relação Até para estarmos a comunicar para os jovens engenheiros que nos veem, qual é que considera o maior desafio? Sabe que quando me perguntavam, já depois de ter deixado de ser, qual é a especialidade que deve seguir? E eu, sendo engenheiro civil, com muito gosto de engenheiro civil, eu dizia sempre: vejam quais são as oportunidades de emprego, onde é que é preciso mais os engenheiros neste momento. Neste momento, por acaso, os engenheiros civis. Mas já tem acontecido que é outra especialidade. E por isso, as telecomunicações fizeram o seu caminho. O que é que seria... Como é que nós conseguimos, Rita, como é que nós conseguimos dar esse passo tão grande no digital? É porque com certeza tínhamos engenheiros. Portanto, em cada momento é preciso estarmos todos atentos, os mais novos, as famílias, todos atentos, quais são as áreas de engenharia que são necessárias para o desenvolvimento do país. Porque a engenharia é fazer. A engenharia E acompanha os tempos, não é? Acompanhar os tempos.
sempre acompanhar os tempos. Foi a engenharia militar, foi a seguir foi a engenharia das grandes barragens, das grandes autoestradas. Depois a seguir vem o digital, mas depois se calhar vem outras áreas que são também são muito relevantes. Que demonstra a riqueza da profissão de engenheiro. Exatamente, que abarca tantas áreas. Francisco Sousa Soares, foi um gosto. Muito obrigada por ter estado connosco no Vozes com Engenho. Muito obrigado, Rita. Foi um gosto. Igualmente. E assim fechamos mais um episódio do Vozes com Engenho. Já sabe que pode seguir o podcast nas plataformas habituais e também naturalmente na Ordem dos Engenheiros TV. Espero por si no próximo episódio com mais uma personalidade marcante na história da Engenharia Nacional. Até lá, fique bem.